Olá pessoal, na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre o pronome relativo. Então você vai aprender a definir o que é um pronome relativo e a usá-lo corretamente dentro da oração. Então veja, o pronome relativo ele é uma classe de pronomes que substituem um termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. Então ele está ali precisamente para unir orações, certo? Para fazer essa ligação de ideias. E quais são aqui os principais pronomes relativos? Os que nós iremos tratar nesta aula de hoje. Vejam só, nós vamos estudar o pronome relativo que, o quem, o qual, onde e o cujo, certo? Então vamos trabalhar que, quem, o qual, onde, cujo. Esses pronomes relativos que nós iremos abordar e aprender a empregá-lo corretamente dentro da frase. Então veja pessoal, vamos começar pelo pronome que. Vamos ver quando é que utilizamos o pronome que e como é que utiliza ele corretamente na frase. Então veja, o pronome relativo que, ele pode ser empregado com referência a pessoas, certo? Ou coisas. Então você tem que se ligar um pouco nisso. O pronome relativo que, ele pode ser empregado com referência a pessoas ou a coisas, produtos, objetos. Então veja um exemplo. Tanto faz esses produtos, as pessoas estarem no singular ou no plural, você vai utilizar o que? É só você observar isso. Veja uma frase. Não conheço o rapaz que saiu. Veja que ele está indicando uma pessoa. O rapaz que saiu. Então, quando se refere a uma pessoa, nós utilizamos o que? Outro exemplo. Eu que vivo me irritando sempre. Olha aqui, eu. Então está falando, indicando uma pessoa. Só recapitulando aqui para você. Quando é que nós iremos utilizar o que? Quando estiver se referindo a pessoas ou coisas, certo? Observe novamente. Não conheço o rapaz que saiu. Veja que o que está se referindo ao rapaz. Pessoa, indica pessoa, certo? Eu que vivo me irritando sempre. Veja aqui que está se referindo à pessoa, indica pessoa. Gostei dos ingredientes que usei. Ingredientes, veja que está o que, refere-se aqui coisas. Gostei dos ingredientes que usei. Então, é preciso entender isso, certo? Para estudar o que, vamos aqui apenas resumir de uma forma bem breve. Não vamos assim adentrar muito no conceito do que, mas para que você possa compreender. Só para recapitular mais uma vez, o que ele vai se referir quando nós indicamos pessoas ou coisas, certo? Não conheço o rapaz que saiu. Gostei dos ingredientes que usei, certo? Então, só para você observar. Vamos ver agora outro pronome também. Vamos ver o quem. Vamos ver o pronome relativo quem. Quando se tratamos do quem, esse pronome relativo, ele refere-se a pessoas. Mas professor, o que também não refere-se a pessoas? Sim, o que refere-se a pessoas e a coisas. E o quem refere-se a pessoas. Você tem que compreender isso. O quem refere-se sempre a pessoas. Ele vai estar se referindo a pessoas. Agora, qual é o detalhe que você vai ter que observar? É que geralmente o quem, ele vai ser antecedido por uma preposição. O segredo para você diferenciar o que do quem vai ser esse. É bem prático. Então vejam, o quem refere-se a pessoas. Então quando estiver falando de coisas, objetos, produtos, algo do tipo, você já vai saber que não pode utilizar o quem. Porque o quem, ele refere-se a pessoas. E aí, geralmente, ele vai ser antecedido por uma preposição. Veja um exemplo. Este é o amigo a quem muito admiro. Olha onde está aqui a preposição. A quem muito admiro. Então, veja que ele está se referindo ao amigo. Pessoas. Este é o amigo de quem falei ontem. Olha quem está aqui a preposição. De quem falei ontem. Então, observe esse detalhe. O pronome relativo quem refere-se a pessoas e vem antecedido de uma preposição. Beleza? Só isso aí. Vamos ver o próximo pronome. Certo, pessoal? Então vamos ver mais um pronome. Agora o pronome relativo qual e suas variações.
Por que as suas variações? Porque o pronome relativo qual, ele pode ser também a qual, os quais ou as quais. Quando nós falamos do pronome relativo o qual, nós estamos falando de um pronome que pode se referir a pessoas e as coisas. Ou seja, ele se refere também a pessoas ou as coisas. Mas professor, por que ele não se refere também a pessoas e as coisas? Sim. O pronome relativo o qual, ele também vai ter a mesma função do pronome relativo que. É a mesma função, a mesma semelhança. Ele refere-se a pessoas ou coisas. Agora, o único detalhe que você vai observar para poder distinguir o pronome relativo o qual do pronome relativo que é o que você vai observar. É que o pronome relativo qual, ele é usado em situações que poderiam gerar ambiguidade. Ou seja, ele é utilizado para poder evitar a ambiguidade dentro da frase. Dê um exemplo, professor, para que a gente possa entender. Conheci ontem a avó de um velho amigo, a qual mora em Manaus. Então veja que o pronome a qual, ele está se referindo à avó. Conheci ontem a avó de um velho amigo, a qual mora em Manaus. Faça o teste e troque agora o a qual pelo que e veja como fica a frase. Conheci ontem a avó de um velho amigo que mora em Manaus. Aí quem é que mora em Manaus? A avó de um velho amigo ou o velho amigo? Então observe que quando nós utilizamos o que aqui nessa frase, ela dá uma ambiguidade. Você não consegue compreender quem é que mora em Manaus, se é a avó ou se é o amigo. Mais uma vez, observe. Conheci ontem a avó de um velho amigo que mora em Manaus. Então fica aquela dúvida, quem é que mora em Manaus? A avó ou o velho amigo? Por isso que nós utilizamos o qual e as suas variações para poder evitar essa ambiguidade. Quando eu digo que conheci ontem a avó de um velho amigo, a qual mora em Manaus, eu estou me referindo à avó, tá certo? Veja que ela dá para perceber essa clareza na frase. Então, o qual e suas variações têm a mesma função do pronome que, a única diferença é que vai evitar a ambiguidade na frase, certo? Vamos ver outro pronome relacional. Para encerrar os pronomes relativos, nós temos aqui o onde e o cujo, certo? Onde refere-se a lugar. Sempre que você quer se referir a lugar, você vai utilizar onde. Então veja, esta é a cidade onde moro. Veja que está aqui. Para você entender a diferença entre onde e aonde, que muita gente erra, é só você lembrar. Onde, ele refere-se a coisa fixa. Por exemplo, esta é a escola onde estudo, fixa. O aonde, ele refere-se mais a movimento, a coisa que está se movimentando. Por exemplo, aonde o professor está indo, aonde o professor vai, o professor está se movimentando. O onde é mais para coisa fixa, beleza? Então, quando eu quero me referir a lugar, eu utilizo o pronome relativo onde. Esta é a cidade onde moro. E temos também o cujo. O cujo também ele tem as suas variações, que pode ser cuja, cujas e cujos, certo? O cujo, dito cujo, pronome relativo, estabelece relação de posse entre o termo ao qual se refere e o termo que vem em seguida. Por exemplo, a garota cujo caderno pedi emprestado é aquela. Então veja que eu estou indicando uma posse. E o caderno é de quem? Da garota. A garota cujo caderno. Professor, e aqui não era para ser a garota cujo o caderno pedi emprestado é aquela? Não. Na norma padrão nós não utilizamos o artigo, certo? Então preste atenção aí. Nós não utilizamos o artigo quando estamos nos referindo ao cujo. Não vai utilizar o artigo. Cujo o caderno. Não, se colocar o artigo aqui após, ele vai ficar coloquial. Beleza? Só para recapitular, onde refere-se a lugar, esta é a cidade onde moro. O cujo estabelece uma relação de posse entre o termo ao qual se refere e o termo que vem em seguida. A garota cujo caderno pedi emprestado é aquela. Então veja que ele faz uma relação de posse entre a garota e o caderno. Então pessoal, é isso, os pronomes relativos. Mais adiante veremos um pouquinho detalhado, mas para essa aula de hoje só essa parte, tá bom? Vamos lá, até a próxima aula e fui!